Olá, sejam todos bem-vindos em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG, para mais uma edição do Conexões Raras. O programa Conexões Raras tem como objetivo ampliar o acesso a informações e fortalecer a rede de apoio à causa dos raros em nosso país, por intermédio de ações no ambiente digital e, assim, levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes, além do incentivo às pesquisas para melhorar o tratamento de doenças raras. Agradecemos aos nossos patrocinadores por contribuírem tão ativamente com as ações importantes para a nossa causa, que são Alnylam, Sanofi e PTC Therapeutics e Fedran. Tosse que não passa, suor mais salgado que o normal, pneumonia de repetição e diarreia. Sabia que esses sintomas aparecem com frequência e eles podem... Vamos lá. Tosse que não passa, suor mais salgado que o normal, pneumonia de repetição e diarreia. Sabia que se esses sintomas aparecem com frequência, eles podem indicar fibrose cística? Pois é, a fibrose cística também é conhecida como mucoviscose ou doença do beijo salgado e é causada por alterações genéticas e provoca doenças respiratórias e digestivas. E por ainda ser pouco conhecida, o seu diagnóstico pode demorar e colocar a vida do paciente em risco. Em 8 de setembro foi comemorado o Dia Mundial da Fibrose Cística. A data foi instituída com o objetivo de conscientizar a população, em especial os gestores e os profissionais da área de saúde, sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da fibrose cística, e divulgar também a acessibilidade nos serviços públicos de saúde aos medicamentos indicados para o tratamento. A fibrose cística é uma doença genética, crônica e progressiva que afeta múltiplos órgãos, como pulmões, pâncreas, rins, fígado, aparelho digestivo, intestino e seios da face. A doença é autossômica recessiva, ou seja, ocorre quando a pessoa herda os genes CFTR defeituosos, tanto do pai quanto da mãe. O Instituto Unidos pela Vida fez um vídeo bem bacana com algumas explicações sobre a doença. Confira comigo. Você já ouviu falar em fibrose cística? Conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose, a fibrose cística é uma doença genética rara e ainda sem cura, que causa sintomas como tosse crônica, pneumonia de repetição, suor mais salgado que o normal, diarreia e dificuldade para ganhar peso e estatura. A fibrose cística pode ser identificada pelo teste do pezinho e ter seu diagnóstico confirmado pelo teste do suor ou por exames genéticos. O tratamento para a fibrose cística é diário e é composto por inalações, fisioterapia respiratória e pela ingestão de medicamentos como antibióticos, corticoides, enzimas digestivas e suplementos vitamínicos. Além da adesão ao tratamento, o suporte nutricional e a prática de atividades físicas contribuem para que quem tem a doença possa viver com mais qualidade de vida. O Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, tem como missão fortalecer e desenvolver o ecossistema da fibrose cística no Brasil, por meio de ações que impactem diretamente a vida de pessoas com a doença, seus familiares, associações e profissionais e estudantes da área da saúde. Aqui no Instituto Unidos pela Vida, sempre dizemos que a fibrose cística é parte do que somos, não o limite do que podemos ser. Quer saber mais sobre a fibrose cística e como ajudar? Acesse nosso site e entre em contato conosco. www.unidospelavida.org.br. O vídeo completo vocês podem conferir no canal no YouTube do Instituto Unidos pela Vida. E para entender melhor sobre esse tema, convidamos o Dr. Danilo Guerreiro, que é formado em Medicina desde 2012, foi formado pela Universidade Unicristos, que fica em Fortaleza, no Ceará, é pediatra formado pela Escola Pública de Saúde do Ceará, lá pelo HGF, pneumologista pediátrico e preceptor da residência médica do Hospital Infantil Albert Sabin, também no Ceará. Ele é mestrando profissional em saúde e tecnologias educacionais. Seja bem-vindo, doutor Danilo. Olá, boa noite, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a todos, a associação, a Selmar também pelo convite.
É um prazer imensurável estar aqui com vocês hoje à noite, falando um pouco dessa paixão pessoal minha, que é a fibrose cística, esse assunto que é tão corriqueiro da minha profissão, né? Então é um prazer muito grande estar aqui essa noite, falando um pouco sobre a doença e mostrando ela para as pessoas, ensinando e contribuindo para essa noite, tá bom? Queria também deixar um agradecimento, né, à minha equipe, nossa equipe lá do Albert Sabin, que é o hospital que cuida das nossas crianças com fibrose cística. Estou aqui essa noite representando todos, né, a doutora Cláudia, a doutora Evaldo Monte, né, nossos médicos, pneumologistas, além de toda a nossa equipe, né, a Adriana, nossa fisioterapeuta, a Fátima, nossa farmacêutica, e a Neida, nossa nutricionista, né, e assim, e fazem tanto para nossos pacientes com fibrose, né, então é importante lembrá-los aqui dessa noite. É isso, muito obrigado, seja muito bem-vindo. E vou aproveitar para convidar também Selmar Feitosa Viana, que é mãe de paciente com fibrose cística. Ela é fisioterapeuta, graduada na Unifanor. Ela também é presidente da Associação Cearense de Assistência à Mucoviscose Fibrose Cística. Participou da implantação do programa de fibrose cística do estado do Ceará. Ela também é membro do Conselho de Ética e Pesquisa do Hospital Infantil Albert Sabin e também é membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras da OAB Ceará. Seja bem-vinda, Selmar. Boa noite, obrigada. Eu gostaria de agradecer a participação no programa Conexões Raras, em especial a doutora Mônica Aderaldo, e parabenizá-la pelo trabalho que ela faz à frente da CGD, e também pelo fato de setembro ser o dia que se comemora, dia 5, o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, no dia 8, o Dia Mundial da Fibrose Cística, que nós chamamos de Setembro Roxo. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença e vamos chamar também ela que tem 24 anos, mora no interior do Ceará, mais precisamente na cidade de Ibaretama, que é a Enedina Oliveira, técnica em enfermagem, mas não exerce a profissão e foi diagnosticada com fibrose cística aos 15 anos de idade. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite. Obrigada, Selmar, doutor Danilo, e que possamos ter aí um excelente debate sobre o tema. É isso, é um tema que mexe com muita gente, com muitas famílias, que ainda não tem as informações tão difundidas como deveria ter, e até para ajudar nessa troca de informações, eu vou começar aqui com as perguntas, quero me apresentar também, sou Ravi Porto, moderador dessa noite de debates, de conversa, desse dia, desse momento de debates, de conversa, e sou assessor de imprensa, jornalista, e eu vou fazer a primeira pergunta ao doutor Danilo. Doutor Danilo, é uma pergunta primordial para as pessoas entenderem. O que é a fibrose cística de fato e como é que ela é herdada? Bom, de maneira bem clara e objetiva, tá? A fibrose cística é uma doença rara, tá bom? Uma doença crônica e de evolução progressiva. Ou seja, quanto mais passa o tempo, ou a pior evolução da doença. Tá? É uma doença que é genética, tá? Como você bem disse no início, é uma doença que ela tem um caráter genético autossômico recessivo. O que é isso? Ela é herdada do pai e da mãe. Tá? Então, você precisa ter um pai portador de um gene defeituoso e uma mãe portadora do gene defeituoso. Quando tem um bebê, no caso, e se ele herdar os dois genes, ele desenvolve a doença fibrose cística. No caso, tendo um pai e uma mãe portadora, a chance de ter um filho com fibrose cística é em torno, em média, de 25%. Tá? É uma doença sem cura. Tá? Hoje em dia ainda não existe uma cura específica para a fibrose cística, tá? Apenas tratamento de suporte, né? E, assim, é uma doença que ela tem por principal característica o quê? Essa mutação genética ela causa um defeito, tá? Numa proteína, tá? Que essa proteína é responsável por ela, digamos assim, de uma maneira bem sucinta, né? Ela da fluidificação das secreções do corpo. Ou seja, quando você tem esse defeito, essa mutação, as secreções do seu corpo ficam mais espessas. Logo, elas são mais difíceis de ser eliminadas, né? E órgãos como o pulmão, sistema intestinal, reprodutor, acabam sendo afetados.
né, porque são órgãos que têm muita produção de secreções. Tá? Então, no caso do pulmão, há uma retenção maior de secreção, consequentemente, tem uma maior inflamação e causa problemas pulmonares recorrentes, como infecções, pneumonias e assim por diante. Doutor Danilo, e quais são os sintomas da fibrose cística? Como é que ela costuma se manifestar? Pronto, como eu falei inicialmente, né, a doença vem decorrente de uma mutação, né? Existem mais de 2.000 mutações registradas relacionadas à fibrose cística, tá? Então, dependendo da mutação que o paciente tenha, né, ele pode ter diferentes manifestações, tá? Então, dependendo da mutação, existem mutações mais graves, existem mutações mais brandas, tá? E assim pode manifestar o fenótipo que a gente chama, né? Digamos assim, as características da doença, né? E entre os principais órgãos acometidos, né, na fibrose cística, né, nós temos o sistema respiratório, né, que é o sistema que a gente tem maior preocupação, porque ele está relacionado a maior, digamos assim, a maior taxa de mortalidade na doença, tá? Nós temos o sistema gastrointestinal como um dos principais acometidos e o reprodutor, tá? Entre as manifestações respiratórias, né, o mais comum são as tosses, o paciente sempre tem uma tosse, normalmente uma tosse crônica, uma tosse produtiva, muita produção de secreção, né, é comum ter infecções respiratórias de repetição, né, pneumonias, né, que acabam gerando grande quantidade de internações, né, do trato gastrointestinal, o paciente tem uma dificuldade também de absorção de gordura dos alimentos, consequentemente uma dificuldade de engordar, de ganhar peso, né? Tem também a dificuldade de absorção de vitaminas, levando também a um quadro de hipovitaminoses, né? Quadros decorrentes também de problemas hepáticos, pancreáticos, que podem também evoluir com diabetes, né? E também, na parte do sistema, e essa parte intestinal, né, também pode contribuir muito para o quadro nutricional do paciente. Então, tem muitos pacientes que têm graves problemas nutricionais, dificuldades de ganhar peso, né, dificuldade de absorção de vitaminas e minerais e assim por diante. E o sistema reprodutor, né, muitos pacientes acabam tendo problemas de fertilidade, tá? Entre outros problemas relacionados, tá? Mas os sintomas clássicos são esses, tá? E podem mudar com a idade. Às vezes é comum no paciente neonatal você ter mais manifestações intestinais do que respiratórias, né? Os bebês costumam fazer obstrução intestinal, que é purílio meconial, que a gente costuma falar, problemas relacionados a eletrólitos, distúrbios hidroeletrolíticos devido à questão do sódio, né? Faz acidose metabólica, enfim, alguns problemas decorrentes que são mais comuns na fase neonatal, né? E já na fase adulta é muito comum a questão dos problemas respiratórios, né? Os problemas respiratórios costumam ser mais progressivos, eles vão evoluindo ao longo do tempo, né? A retenção de secreção leva a quadros inflamatórios, pneumonias, infecções pulmonares recorrentes, né? Que futuramente vão gerar lesões irreversíveis no pulmão, né? E isso acaba contribuindo bastante para a qualidade de vida e a qualidade também da respiração do paciente, tá? Como nós falamos agora a respeito dessa questão sintomática, questão de como é que a doença se manifesta, eu acho interessante a gente chamar a Enedina aqui para o nosso papo. Enedina, a gente quer saber como é que foi essa sua jornada até o diagnóstico. O que você sentiu, como foi que se manifestou e como foi quando você recebeu a notícia de que era portadora de fibrose cística? Bom, até chegar ao diagnóstico foi bastante complicado, né? Meu diagnóstico foi tardio. Começou aos 2 meses de vida, os primeiros sintomas. Eram tosse persistente, aí sempre ia para os médicos aqui do interior, aí diziam que era uma asma, que era uma alergia. Tomei inúmeros xaropes, inúmeros corticoides, mas nunca chegava ao diagnóstico preciso. Até que a gente conseguiu uma consulta em Fortaleza, no Hospital Geral, e lá foi através da minha irmã que faleceu, ela foi primeiro, a consulta dela, e chegando lá, a médica perguntou à minha mãe se além dela tinha uma outra familiar, ou uma irmã dela que tinha os mesmos sintomas ou parecidos, e aí a minha mãe falou de mim, e eu fui chamada para uma consulta, e lá ficamos nós duas internadas para o diagnóstico, e realizamos exames, e foi constatado, mas
Comigo sempre foi uma forma mais branda, com ela era bem mais grave, bem mais comprometida, né? Ela tinha vários casos de pneumonias, eu só tive uma, ela teve várias internações, eu só tive uma. Então, foi assim, o diagnóstico foi junto com o dela, por igual. Chamar aqui a Selmar também para o nosso bate-papo. Selmar, como é que surgiu a Associação Cearense de Assistência à Mucoviscose e Fibrose Cística e quais são os desafios enfrentados a respeito dessa doença aqui no estado do Ceará? A associação surgiu em 1995, há 27 anos, né, pela necessidade de medicações de tratamento adequado para os pacientes diagnosticados na época. E também na orientação e no amparo desses pais e pacientes, porque quando o paciente é diagnosticado com fibrose cística, é muito difícil a aceitação de ser uma doença crônica, uma doença progressiva, né? Hoje nós temos mais ou menos 130 pacientes na associação, e a nossa missão hoje, o nosso grande desafio hoje é assegurar um tratamento adequado e uma qualidade de vida para esses pacientes, com todo o tratamento multidisciplinar, multiprofissional e com todas as medicações que hoje dão a eles uma melhor qualidade de vida. Como é que é o tratamento ambulatorial fornecido pelo estado do Ceará? Qual é o papel da associação também para a gente entender um pouco melhor? Bom, hoje nós temos 2 ambulatórios de fibrose cística no estado do Ceará, no Hospital Infantil Albert Seib, para os pacientes até 18 anos, no qual o Dr. Danilo faz parte dessa equipe do Albert Seib, e para os pacientes adultos no Hospital de Messejana, Hospital do Coração. O ambulatório da fibrose cística no Hospital Albert Seib é todas as terças-feiras pela manhã. Funciona um ambulatório porta aberta, assim, o paciente está encaminhado por algum outro profissional, ou de Fortaleza ou do interior, e ele chega no ambulatório e ele vai ser atendido para confirmar diagnóstico. E a mesma coisa acontece do Hospital de Messejana, que é às segundas-feiras pela manhã. E a nossa grande dificuldade hoje é a equipe multiprofissional no tratamento dos pacientes adultos, porque os pacientes adultos, eles requerem todo o tratamento, tanto medicamentoso como o tratamento psicológico, e toda aquela equipe multiprofissional mesmo. Mas os desafios de medicação, de continuidade, é uma luta a cada dia. Doutor Danilo, quais são os cuidados a serem tomados por quem tem filhos com fibrose cística, né? Principalmente quem tem crianças na escola, e como é que é o tratamento para esse paciente? Bom, assim, o paciente com fibrose cística, ele é um paciente que ele vai ter que ter cuidados pelo longo da vida toda, né? Assim, não adianta a gente chegar aqui e dizer que existe um tratamento específico que melhora. Não, é um paciente que ele vai ter que ter uma rotina, vai ter que ter um cuidado ao longo da vida, tá? Então, assim, e esse cuidado que a gente busca, que a gente almeja, né? A gente quer que justamente para o paciente ter uma qualidade de vida e ter uma vida mais normal possível, tá? E assim, como é baseado esse tratamento? Atualmente, a gente não existe uma medicação ou algo assim do tipo que faça com que o paciente resolva o problema de vez, tá? O tratamento hoje disponível, principalmente já fornecido pelo SUS, é um tratamento de suporte, tá? E é um tratamento voltado justamente para os pilares do tratamento da fibrose cística, né, que é o tratamento com medicações voltadas para o suporte da doença, né, para a melhora da fluidificação das secreções, para a melhor absorção dos alimentos. É um tratamento voltado com fisioterapia respiratória, né, que é para auxiliar nesse processo. É um tratamento que envolve também atividade física de rotina, tá? E um tratamento voltado muito ao suporte nutricional, tá? Então, esse é o tratamento que a gente chama de tratamento de suporte para os pacientes de fibrose cística. E tem também as novas medicações, tá? Que estão sendo disponíveis atualmente, né? Que é a nossa grande luta atualmente para incorporar esse tratamento novo, né? Aos pacientes com fibrose cística,
tá? Que eu acho que vai ser de grande ganho para no futuro e quem sabe até por agora, tá? Então, é a nossa grande esperança para a melhora da qualidade de vida desses pacientes. E como eu bem falei, assim, o objetivo, no geral, é melhorar a qualidade de vida, dar uma expectativa de vida melhor, tá? E, assim, em relação aos cuidados, assim, os cuidados sempre vão existir, tá? Mas, assim, lembrando muito bem, assim, até desmistificando algumas pessoas, a fibrose cística não é transmissível, tá? Ela é uma doença herdada. Então, assim, os pacientes com fibrose cística, eles não devem ter, assim, as pessoas não precisam ter um receio de chegar perto ou não, tá? Mas os pacientes com fibrose cística é bom, assim, sempre eles terem cuidado, principalmente com contatos no sentido de pegar infecções, porque esse é o maior medo. Então, assim, eles têm que estar sempre cientes da condição, ter um calendário vacinal impecável, né? Evitar aglomerações, né? Mas tentar ter uma vida, à medida do possível, normal, tá? Mas, claro, com restrições, tá? Quem pode nos exemplificar bem isso é a Enedina, né? Enedina, como é que é conviver com o tratamento para a fibrose cística? Olha, é extremamente puxado, não é fácil, né? É um tratamento que exige muito do tempo da gente durante o dia, são várias inalações, fisioterapia, atividade física, e conciliar isso com as outras coisas, no meu caso, quando eu estudava, era bastante complicado. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, é de extrema importância para que a gente tenha uma vida o mais próximo do normal possível. Embora não seja tão fácil, é muito difícil, mas é isso. E no interior do Ceará, como é que é passar por esse tratamento? Você consegue ter todo o aparato necessário pelo sistema de saúde? Como é que é a situação aí na sua cidade? É bem mais difícil ainda. Todo o aparato do tratamento é em Fortaleza, certo? Aqui no interior mesmo, eu só tenho o auxílio mesmo da fisioterapia, que é aqui. Mas, por exemplo, se você for numa emergência e você falar que tem fibrose cística, infelizmente tem profissionais que ainda não têm conhecimento sobre a doença. Então, assim, essa é a minha maior dificuldade. Já aconteceu de eu ir numa emergência, me sentindo mal, e chegar lá, falar que tem uma doença, e o médico simplesmente pedir que eu entre em contato com o médico pelo celular. Então, sim, é complicado em relação a isso aí. Imagino. Selma, tem uma pergunta aqui que eu recebi que diz o seguinte: ó, os avanços são lentos mesmo em países desenvolvidos. A doença foi descoberta há cerca de 30 anos e agora existem medicamentos que atuam na causa da doença. Mas além da demora natural da ciência, vem a burocracia brasileira, que é grande também. A Anvisa também diz que há uma demanda muito grande para o trabalho aqui no Brasil sobre a análise do que acontece lá fora. Por isso, essa justificativa de demora. Convence a senhora essa argumentação? Não, porque assim, os prazos da burocracia da Anvisa são incompatíveis com a progressão da doença. Então, o que é que acontece? Durante esses 27 anos de associação, hoje o Ministério da Saúde, ele fornece 3 medicações para o tratamento da fibrose cística. Essas medicações, ela trata os sintomas da doença. E através de uma ação civil pública, a associação recebe mais 7 medicamentos pelo estado do Ceará, isso complementando todo o tratamento da fibrose cística. Só que não existe no SUS um medicamento capaz de interromper a doença. E o paciente é o que é o menos beneficiado com isso, porque a doença vai progredindo. Para vocês terem uma ideia, o ivacaftor, que é o moduladores que foram lançados para tratar a fibrose cística, hoje nós temos 4 moduladores, o doutor Danilo vai explicar mais detalhadamente. O ivacaftor, que foi incorporado ao SUS agora, os pacientes vão receber em 2022, ele foi registrado pelo FDA em 2012. Nós temos 10 anos de atraso. E os pacientes não podem esperar. Hoje, os moduladores é a grande virada no tratamento da fibrose cística. Esses pacientes foram beneficiados durante esses anos com medicamentos como os antibióticos inalados,
que melhoraram a doença pulmonar, que é o órgão que afeta mais a fibrose cística, que, inclusive, eles vão para a fila de transplante por causa das infecções pulmonares, bronquiectasias e fibrose pulmonar. E os moduladores vieram para virar esse jogo. Hoje, nos Estados Unidos, em outubro de 2020, outubro de 2020, tinha 300 pacientes com fibrose cística na fila de transplante de pulmão. Depois que eles iniciaram os moduladores, hoje tem menos de 100 pacientes na fila. Então, é a grande mudança, os moduladores. O tratamento é um tratamento desgastante, o paciente tem que continuar com o tratamento que está fazendo, até a gente conseguir esse acesso aos moduladores, mas dando ênfase que o tratamento do SUS, ele trata os sintomas, e os moduladores, ele vai tratar a causa da doença, vai tratar a proteína CFTR. Então, assim, o que a gente não se conforma é porque os prazos são incompatíveis com a progressão da doença. Doutor, como é que o senhor vê a atuação desses moduladores? Como é que eles agem? E o Sistema Único de Saúde, como é que está em relação a esses medicamentos? Bom, é como a Selma falou, o ponto-chave, né, da questão. Hoje, o tratamento realmente fornecido é voltado para o sintoma, não para a doença, tá? É para alívio dos sintomas, para uma tentativa de amenizar a progressão da doença, tá? Que já é o tratamento fornecido pelo SUS. E os moduladores não, eles agem no defeito, na causa, né? A ação dele é celular, né? Se a gente tem um defeito na proteína, né, dentro da nossa célula, ele vai agir diretamente nesse defeito, né? E é a grande virada, realmente é a grande revolução, e tudo indica, já existem milhares de estudos, né, mundo afora, americanos, europeus, que mostram a grande eficácia dessas medicações, né, a grande virada na fibrose cística, né, principalmente em quesito de evolução de função pulmonar, né, que é o que a gente mais se preocupa, né? Hoje, essas medicações mostram, em grande maioria, que tem uma melhora da função pulmonar, uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, tá? Então, realmente é de suma importância que chegue logo a disponibilidade desse tipo de tratamento para os nossos pacientes aqui, embora o processo burocrático é muito lento, né? A gente vê que, como a Selma mesmo falou, o lançamento do Ivacaftor, para conseguir o uso, é muito longo o período, né? 10 anos, o paciente com fibrose cística, ele não pode esperar 10 anos por uma medicação. 10 anos, ele vai perder muita coisa. O prejuízo é enorme, é imensurável, né? Então, para já que a gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás, tentar fazer com que isso chegue, esses tipos de medicações sejam logo disponíveis, porque com certeza vai dar uma virada no jogo, né? Hoje a gente está batalhando por uma medicação mais recente, né, que tem uma associação de 3 moduladores, tá? Essa medicação, ela tem uma eficácia mostrada em estudos bastante relevante em relação às outras, tá? Justamente por essa associação de 3 moduladores numa droga só, né? E o grande ponto é porque ela tem uma ação muito boa nas mutações mais graves, tá? Como eu falei até no início, a gente tem mutações mais leves, né, de classes, que a gente numera as mutações por classes, né, classe 1 a mais grave, da classe 5 a mais branda, né, e essa medicação, ela envolve muito a questão da ação dela nessas classes mais graves, né. Então, esses pacientes que costumam ter uma evolução muito ruim da parte pulmonar, eles vão se beneficiar demais, principalmente se o tratamento for precoce, né? Hoje a gente já tem a liberação dela, né? Ela já foi uma medicação aprovada pelo FDA, né? Desde outubro de 2019, né? Hoje a gente já tem a aprovação dela para ser realizada a partir dos 6 anos de idade, né? Agora já em 2021, a mudança a partir agora de 2021, ela começou com 12 anos, agora já está com 6, né? E, assim, eu acredito que nas campanhas que estão sendo feitas, no apelo social, que a gente vai conseguir, pelo menos, diminuir o tempo de espera por ela, né? Porque
em vez de serem 10 anos, pelo menos a gente tentar minimizar, ter um tempo mais curto, porque realmente a fibrose não espera, a evolução da doença não espera. Né? É incompatível realmente esperar uma medicação 10 anos, enquanto na Europa e nos Estados Unidos já está sendo feito. Né? Então, assim, eu tenho grande esperança que isso vá ser modificado, que chegue logo essa medicação, né? E que também isso seja só o início, que no futuro breve a gente consiga ter mais terapias disponíveis, né? Terapias que já, talvez até que já faça ação ainda antes do nascimento, ou até mesmo logo depois, medicações que interviram na doença muito mais do que as já lançadas hoje. Então, eu tenho muita esperança que o futuro da fibrose, em termos de tratamento, a gente está só engatinhando e que futuramente a gente vai ter coisa muito, muito, muito boa. Tá? Enedina, conta um pouco para a gente, se você sentir à vontade, lógico, se quiser, como é que é o seu tratamento, como é que é esse dia a dia, as medicações que você utiliza, as restrições ou as conquistas que você tem. Divide um pouco com a gente mais esse detalhamento. Bom, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Pode prosseguir. Bom, a gente tem uma medicação, né, que a gente toma antes da fisioterapia, que é o Pulmozyme. E aí, após o Pulmozyme, a gente realizar a fisioterapia. Logo após vem um antibiótico inalatório, que no meu caso eu estou utilizando o Colomicin, certo? Mas o que eu acho mais dificultoso para mim é o ganho de peso. É muito complicado a dieta, né? Para mim é a questão dos suplementos alimentares que eu não consigo tolerar. Então, para mim, na questão respiratória, atualmente eu estou bem. As tomografias, as espirometrias, todos foram resultados maravilhosos, graças a Deus. Então, assim, eu acho que, ao meu ponto de vista, comigo, é muito complicada a questão da nutrição mesmo. Na questão pulmonar, é bem branda. E a sua família, como é que lida com essa sua condição? Como é que esse envolvimento das pessoas que estão ao seu redor? Olha, eu tenho um apoio imenso da minha família, do meu pai, da minha mãe. Logo após a morte da minha irmã, os cuidados redrobaram mais ainda comigo, né? E ter uma filha com fibrose seja complicado, duas é pior ainda. Então, se eu tenho o apoio de todo mundo me ajuda. Então, eu sou bem apoiada, assim, na questão familiar. Bem, agradeço aí a todo mundo pelas dicas, pelas orientações, a Enedina pelo exemplo aí, por compartilhar com a gente essa vivência, né? Que são todas essas informações são extremamente importantes também, assim, para você que vai ter filhos ou tem filhos pequenos, que identificou algum desses sintomas, que tem que tratar, lógico, tem que ter essa orientação de tratar e procurar um profissional responsável, um atendimento médico, inclusive para fazer os encaminhamentos, porque só através do médico você consegue o encaminhamento para ter acesso e a dedicação, que é cara, está disponível pelo SUS para tratar a fibrose cística. Eu agradeço demais a participação da Enedina, da Selmar e do Dr. Danilo, e espero contar com vocês mais vezes aqui para abordarmos outros assuntos desse nosso universo dos raros, né? E agora vamos seguir fazendo o convite aos nossos participantes para que façam as suas considerações finais. Eu vou começar aí por ordem de quem começou falando. Vou chamar o doutor Danilo, suas considerações finais. Doutor Danilo, por favor. Pronto. Primeiramente, gostaria de falar que, assim, chamar a atenção, tá, para a importância do diagnóstico precoce na fibrose cística. Eu acho que esse é o ponto-chave, esse é talvez um dos pontos mais importantes que deve ser levado em conta aqui nessa nossa reunião, nesse nosso acesso mais próximo ao público, tá? Então, assim, o teste do pezinho hoje é um teste disponível, né, que é de direito de todas as crianças recém-nascidas, né, e é um teste que é feito para triagem de fibrose cística. Então, assim, toda criança faz o teste de triagem, ou seja, para rastrear a doença, tá? Então, assim,
os cuidados com fibrose cística, né, já iniciam desde o nascimento, tá? A pesquisa sobre a doença, né? E dizer que esse diagnóstico precoce, muitas vezes, é importante para a qualidade de vida do paciente, né? O paciente que é diagnosticado, quanto antes, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor a qualidade de vida, melhor a condições de tratamento, melhor a instrução daquela família, tá? O contrário, infelizmente, é o que aconteceu com a Enedina, né? Ela sabe muito bem, assim, a questão do diagnóstico tardio, então isso tem toda uma repercussão ao longo da vida, tá? Então, assim, chamar atenção para esse ponto super importante. E, no final, agradecer a todos, né, o convite, em especial, né, que sempre é bom estar falando um pouco e passando mais informações sobre essa doença, né, e que a luta continua, né, o nosso dia a dia, a gente está aqui, o Hospital Albert Sabin está de portas abertas, né, lembrando, como já foi dito, né, nosso ambulatório de fibrose cística funciona todas as terças de manhã, a gente é porta aberta, então, para os pacientes que têm o teste do pezinho alterado, que já tem uma triagem positiva para fibrose cística, tem suspeita de diagnóstico, pode ir diretamente lá, a gente faz a triagem, a gente faz para poder ver se aquele paciente tem ou não a doença, tá certo? E justamente uma força-tarefa para que esse diagnóstico precoce seja o mais rápido possível, assim, sendo bem resultante, né? E, enfim, e agradecer realmente o convite em especial, tá? E um abraço para todos aí. Nós que agradecemos, doutor. Foi muito engrandecedor para todos nós. Agora, Enedina, eu peço que você, como paciente, faça suas considerações finais, se possível também deixe uma mensagem para quem passa pela mesma condição que você a respeito da fibrose cística. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela participação. Não é fácil estar aqui, não é fácil falar sobre o assunto, mas como paciente, eu tive que estar aqui até para servir de alerta para outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Deixo o meu recado que não desistam, que sigam o tratamento, que sigam a risca, que façam tudo direitinho, para que a gente possa ter aí a vida mais normal possível, que esses moduladores possam vir logo, né? E é isso. Muito obrigado, Enedina. A gente que agradece bastante aí a sua disponibilidade. E, Selmar, agora, por favor, suas considerações finais, uma mensagem também para toda essa comunidade de pessoas que acabam, tanto pessoas que sofrem da doença, quanto famílias que acabam tendo essa doença, tendo que conviver com essa doença. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao doutor Danilo, a todos os profissionais da saúde do Hospital Infantil Albert Sabin, que trabalham com a fibrose cística, aos profissionais da saúde do Hospital de Messejana, que também trabalham com a fibrose cística, a Enedina. Eu gostaria de dizer que a fibrose cística não pode esperar. Solicitar aos gestores da saúde, aos médicos, associações, pacientes, familiares, políticos e à sociedade, que nos ajude a mudar o futuro da fibrose cística no Brasil. Nós temos como mudar. Hoje o diagnóstico de fibrose cística não é mais a criança ser fadada a viver 10 anos, viver 7 anos. Mudou. Existe hoje uma mudança no tratamento da fibrose cística e eu solicito que as pessoas compartilhem, participem das consultas públicas que são promovidas para a fibrose cística, divulguem a fibrose cística, sigam as nossas páginas nas redes sociais, que nós podemos mudar a fibrose cística no Brasil. Muito obrigada. É isso, é uma bela mensagem. Muito obrigado. Obrigado a todos, agradeço aí. E gostaríamos de pedir a você de casa que compartilhe a nossa conversa, ajude a levar todas essas informações para o máximo de pessoas. Isso pode ajudar no avanço de alguém em tratamento, na conscientização de uma família que precisa de acolhimento e para mostrar que é possível, mesmo com o diagnóstico de uma doença rara, viver com mais qualidade de vida. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Agradecemos também a Carol, nossa tradutora de Libras, fundamental, uma querida que nos acompanha a cada programa. Eu gostaria de pedir que vocês sigam as nossas redes sociais. O Instagram é @ACDG Brasil
e temos também o canal no YouTube e no Spotify. Se você já tem um diagnóstico de alguma doença rara ou apresenta sintomas ou tem características de alguma patologia, entre em contato com a ACDG. A instituição vai auxiliar desde a detecção e o diagnóstico correto até a defesa de seus direitos junto ao SUS ou planos de saúde, a fim de garantir um tratamento digno e de qualidade. A ACDG possui equipe de profissionais capacitados e conta com um departamento especializado em processos administrativos que buscam acesso aos seus direitos. O atendimento não tem custo. Agradecemos mais uma vez o apoio dos nossos patrocinadores, Alnylam, Sanofi e PTC Therapeutics e Fedran. Um abraço a todos, muito obrigado, até a próxima. Obrigada.